Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Graça e paz, irmãs. Hoje eu estou aqui para dar meu testemunho, não ainda da restauração do meu relacionamento, mas um testemunho para mim tão importante quanto a restauração do meu relacionamento foi a restauração da minha vida e do meu relacionamento com Jesus. Eu sempre fui uma pessoa morna na fé. Eu verdadeiramente nunca tinha aceitado a Jesus. Eu frequentei já algumas igrejas, eu vivia momentos às vezes de angústia e procurava a Deus, e procurava a igreja, e no momento que aquela situação passava, a minha fé esfriava e enfim, eu voltava para a minha vida normal. Mas tudo começou a mudar quando eu conheci meu noivo. Diferente da maioria das mulheres do grupo, eu não sou casada ainda, eu já fui casada. Aliás, nós dois já fomos casados e nos conhecemos e começamos a nos relacionar. E vivemos uma história que foi muito intensa, muito linda, e eu estava completamente maravilhada, encantada. Ele sempre foi um homem muito bondoso, sempre foi um homem muito sedutor e fazia tudo para me agradar. E eu verdadeiramente eu não tinha olhos para mais nada, minha vida era só ele. Eu só pensava nele, nós moramos em cidades diferentes e eu não fazia mais nada na minha vida que não fosse pensar como nós poderíamos estar juntos. E isso tomou a minha vida de uma maneira e numa proporção enorme. E um belo dia, recentemente, em uma das visitas que nós nos encontrávamos, né, regularmente, e eu ia muito mais para a cidade dele do que para a minha. E num desses nossos encontros, eu completamente inocente e achando que estava tudo muito bem, após o meu regresso para a minha cidade, eu percebi que ele começou a mudar o comportamento comigo, foi se tornando frio, se tornando distante. Aquilo foi me angustiando, eu não conseguia fazer mais nada, eu ficava buscando resposta, eu conversava com ele dizia que não estava acontecendo nada, que era coisa da minha cabeça, e a minha atitude de desespero foi fazendo com que eu tomasse decisões impulsivas e equivocadas. Então, assim, em várias situações eu pressionei. O meu noivo, quando eu o conheci, ele não tinha tanto tempo de divorciado e ele viveu um processo muito doloroso no divórcio dele. E eu me dispus a apoiá-lo e ajudá-lo. E, enfim, eu acredito que de alguma forma ele se sentiu pressionado na relação e começou a se distanciar. E eu não compreendi aquilo. Então, ele, em alguns momentos, ele chegava para mim e dizia que estava confuso, que precisava de um tempo para pensar, que não sabia exatamente o que queria. E aquilo foi me dando um desespero, irmãs. Um desespero, porque todas as certezas que eu tinha caíram por terra com aquele posicionamento dele. E em um determinado momento, eu muito desesperada, eu percebi que ele
que eu não daria conta da situação e liguei para ele, disse que não aguentava mais e não queria viver essa situação e isso era muito doloroso para mim e eu preferia terminar o relacionamento. Então naquela ocasião ele chorou bastante, ele ficou surpreendido e falou que não era aquilo que queria e eu com meu orgulho me mantive naquela posição e decidi acabar. Mas foi a pior coisa que eu fiz, porque eu abri as portas para o inimigo agir na vida dele. Isso foi num período do carnaval, agora desse ano. E eu me arrependi quase que automaticamente da decisão que eu tomei, mas de alguma forma eu não consegui de imediato recuperar essa decisão. Então eu ficava muito angustiada porque eu sabia que ele estava saindo, fazendo coisas que poderiam estar me machucando e eu não tinha controle sobre isso. Mas assim, eu acho que o que verdadeiramente para mim pesou, irmãs, foi a minha mudança pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que não soube conduzir, ou minhas escolhas nos meus relacionamentos, na minha vida sentimental, sempre foram muito equivocadas. Então, eu me relacionava com pessoas que eram complicadas, ou eu mesmo complicava a situação e acabava estragando os relacionamentos. Era como se existisse verdadeiramente uma maldição na minha vida sentimental. Então, quando eu comecei a viver a fase do deserto com meu noivo, isso foi há um pouco mais de 2 meses que eu tenho vivenciado isso, Deus foi abrindo meus olhos espirituais e foi tirando muitas escamas dos meus olhos. E foi um processo extremamente doloroso. Então, o tempo, irmãs, é uma coisa que ela é muito relativa para as pessoas. Então, tem pessoas que passam anos no deserto, tem pessoas que passam uma semana no deserto. E não é o tempo que vai fazer diferença, é a intensidade com que você vive aquele momento. Então, irmãs, eu comecei a me aproximar de Deus a partir desse deserto. O meu noivo, ele é evangélico e eu o conheci relativamente firme na fé, ele estava firme na fé, nós chegamos aí à igreja e na última vez que fomos à igreja eu recebi um chamado do Espírito Santo e naquela ocasião nós conversamos e eu senti que aquela ação tocou no meu coração, mas eu ainda não tinha dimensão do quanto. E quando eu comecei a entrar no deserto por conta dessa situação, eu busquei mais a Jesus na mesma proporção de que ele esfriou na fé. Então eu fui percebendo ele esfriando, ele buscando as coisas mais seculares. Ele é um homem que vivia para a família e ele estava indo para festas, dormindo na casa das pessoas, provavelmente saindo com mulheres também, e aquilo foi muito doloroso para mim. Então Deus foi meu único refúgio. Antes eu conversava muito com as pessoas sobre a minha situação de vida, e assim, a minha vida era muito aberta. Então Deus me deu grandes revelações nesse processo. Uma das revelações que ele me deu assim de imediato, que foi uma tapa de luva de pelica, como diz, no meu rosto, foi de que eu estava passando por aquela situação porque eu tinha colocado meu noivo como centro da minha vida. E Jesus não queria isso, porque o centro da minha vida tinha que ser Deus.
Então essa revelação ela foi imediata para mim e foi muito dolorosa perceber, e hoje quando eu me lembro, eu me emociono bastante porque eu estava verdadeiramente cega para o amor infinito que Jesus tinha e tem por mim. Então eu passei a buscar as coisas do alto por uma necessidade, por uma verdadeira necessidade. Eu percebi que buscar a Deus não era mais uma vontade minha, era uma necessidade. Então eu busquei me afastar de tudo aquilo que não me edificava e que me fazia sofrer. Eu parei de ouvir músicas seculares, músicas que falam que é para roer, né? Eu parei de ouvir, eu só ouvia louvor, eu louvava, porque aquilo de alguma forma trazia conforto ao meu coração. Eu parei de assistir novela, parei de assistir jornal, eu só buscava ouvir pregação, ouvir louvor. Inicialmente eu assistia muito, até hoje eu assisto as pregações de uma missionária que ela me ajudou bastante, que é a Natália Leandro. Ela traz umas palavras de muita fé, de muita esperança, ela faz umas campanhas maravilhosas e eu me segurei muito nisso, porque Deus falou muito ao meu coração. Então, certa vez eu assisti um vídeo do presbítero Walter e através desse vídeo eu conheci o ministério Prova de Fogo. E eu senti no meu coração que eu deveria buscar. Eu não saberia se eu seria aceita, porque eu achava que por não ser casada eu não poderia participar, mas a irmã Miriam me acolheu e eu passei a me alimentar dos estudos, da palavra, sempre quieta, sempre assim, buscando a Jesus, sabe, percebendo as situações e tentando dar conta. Eu passei a não compartilhar mais minhas histórias e minha vida com ninguém. Eu chorava no meu secreto. Quantas vezes, irmã? Quantas vezes? Quantas noites eu chorei com o joelho dobrado aqui no meu quarto. Quantos dias eu fui trabalhar com o coração destroçado. E eu tinha que sair da sala para ninguém perceber e ia chorar no banheiro. Mas foram incontáveis vezes, incontáveis. E eu sempre pedindo para Deus me dar sustento, Deus me dar renovo, que eu precisava dar conta, porque eu entendia que aquilo que eu estava passando tinha um propósito. Deus colocou isso no meu coração. De todo o sofrimento que eu já passei na minha vida, aquele verdadeiramente ele veio para me trazer um propósito, porque Deus falava muito e Ele fala muito ao meu coração. Então eu acho que minha postura de alguma forma, ela foi aproximando meu noivo de mim. E ele foi se sentindo, talvez culpado, não sei quais foram os sentimentos dele, ou com saudade mesmo, mas ele me procurava e eu confesso que eu tinha medo e eu pedia que Deus me desse direcionamento, se eu deveria falar, se eu deveria acolher aquilo que ele estava fazendo. Eu não sabia exatamente como eu devia fazer. E ele pediu um tempo para que ele pudesse repensar a nossa relação, e esse tempo foi de 30 dias. Nesses 30 dias eu coloquei um propósito na minha vida de me preencher com coisas que não fossem somente nele. Então eu olhei para mim, olhei para minhas feridas, eu voltei para a academia, eu voltei para a terapia, eu escrevia muito, sabe? Eu passei a fazer um diário, pegava as leituras da Bíblia e tudo que tocava meu coração eu escrevia nesse diário. Eu dizia como é que estava me sentindo naquele dia, porque Deus, como que Deus tinha me sustentado naquele momento. E foi um processo muito importante. Ao fim desses 30 dias, nós marcamos o encontro na cidade dele, que era até o aniversário dele. Então eu fui para a cidade, preparei uma surpresa muito linda para ele, com as filhas dele, com a mãe dele, com a família dele. Eu agi, irmãs, como se nós estivéssemos juntos ainda. Eu não coloquei rancor no meu coração, porque eu passei a vê-lo
com compaixão de quem estava perdido, de que precisava ser encontrado. E não foi fácil. O inimigo ele investiu muito nesse momento que nós estávamos juntos e mandava situações para que eu perdesse a minha mansidão. E minha sogra, ela me ajudou muito, nós oramos muito. E o saldo desse momento foi que no último dia, para eu voltar para casa, nós conversamos sozinhos, né? Que foi a oportunidade que nós tivemos para ficar só. E quando conversamos, eu pedi um posicionamento dele e, independente do que fosse, eu louvaria a Deus. Então eu estava preparada para o sim ali, estava preparada para o não estava preocupada. Eu queria a bênção de Deus, que era o relacionamento íntimo com Ele. E ele chegou para mim e começou a chorar e disse como Deus tinha agido através de mim para tocar o coração dele, do quanto que ele estava afastado e do quanto que ele queria voltar para Jesus, que ele queria tentar, mas ele tinha muita contaminação no coração dele ainda. E eu me propus a ajudá-lo nesse processo e, irmãs, ainda não foi assim. Eu entendo que mesmo ele querendo permanecer no relacionamento, eu não entendi ainda como um processo de restauração do meu relacionamento. Deus ele tem uma proposta de restaurar as nossas vidas, então eu me propus a ajudá-lo, e nessa proposta de ajudá-lo eu também estou me ajudando a buscar esse Deus que ele esqueceu quem era. E que eu estou vivendo de uma forma tão linda e tão intensa esse relacionamento. Então, eu vi o agir de Deus. Eu vi. E, assim, a palavra mais forte que eu poderia deixar aqui em relação a como esse processo foi para mim é que os meus ouvidos antes ouviam falar de Deus. Hoje, os meus olhos o veem. Eu não tenho mais medo de perdê-lo. Sabe, eu quero ganhá-lo para Jesus, a minha preocupação é essa. Quando eu passei a não focar mais no meu relacionamento com o meu noivo e passei a focar no meu relacionamento com Jesus, as respostas elas vinham naturalmente, eu não precisava buscar. Não era sempre que eu estava feliz, mas Deus sempre me dava sustento. Sabe, eu entendo que o cumprimento da promessa, ele sempre passa pelo caminho do tempo. E a etapa do tempo, ele pode trazer esperança para quem sonha, mas também pode sepultar a fé de quem não suporta. E eu peço que Deus me ajude no tempo que está sendo determinado para mim. O processo do tempo, ele me obrigou a ficar no lugar chamado espera. E eu louvo e honro a Deus por tudo que Ele fez. E por tudo que Ele vai fazer ainda em minha vida e na vida do meu noivo, porque nós temos orado nesse propósito. Todos os dias nós paramos para fazer uma oração. Nem sempre ele consegue fazer, ele ainda não consegue fazer sozinho, então eu faço a oração por ele, por nós, e ele concorda. Quando ele não pode ouvir ou quando não podemos orar por telefone, eu mando um áudio para ele, e assim a gente está tentando reconstruir. Essa é a minha mensagem, irmãs. Eu espero que possa ajudar quem está ouvindo, e eu espero que Deus ele possa trabalhar no coração de cada uma pessoa que se identifique com essa história ou que tem uma história totalmente diferente, porque a grande mensagem de Deus com os desertos é que Ele não dá o deserto para quem Ele não quer moldar. Então vamos aproveitar a oportunidade de ser uma escolhida de Jesus. Eu entendo que eu fui uma escolhida, e se você está passando por isso, você também foi. Amém? Deus os abençoe e fique com Jesus sempre.